Fala galera, tudo bem? Bom, agora eu tô passando aqui para poder falar um pouquinho sobre a partida entre Bragantino e Cruzeiro, Cruzeiro e Bragantino. Cara, bom, de início foi um jogo interessante de se ver, um, um bom jogo entre as duas partes em termos de disputa, até onde deu, né? Bom, o Bragantino venceu a partida por 1-0. Até mais ou menos os 5 minutos de jogo, o Cruzeiro faz uma partida muito boa, assim, faz um- uma pressão forte, marcando alto a equipe do Bragantino, marcando a saída de bola de forma muito intensa o time de Bragança Paulista. Só que em um dado momento o Bragantino equilibra as ações e o jogo começa a ficar muito truncado, trocado também, por ambas as equipes, começam a marcar muito forte. Só que começou a destoar de verdade quando, aos 15 minutos, numa saída de bola errada, infeliz ali do Cássio, acabou sobrando pro John, que fez uma partida muito boa pelo Bragantino e acabou fazendo o primeiro gol do Bragantino. Depois, a partir desse gol, o jogo pro Cruzeiro fica um pouco condicionado, porque teoricamente 15 minutos ainda é muito cedo para sair um gol. E tudo que o Cruzeiro estava fazendo com relação à intensidade, marcação e tudo de forma muito rápida, muito intensa, foi diminuindo aos poucos. Com isso, o Bragantino começou a ter uma boa parte do domínio de jogo através desse gol. O time se perde um pouco, o Cruzeiro acaba se perdendo um pouco, dando um pouquinho de desorganizada com relação ao meio de campo. Começa a perder um pouco da força, né, no meio de campo. E o Bragantino começa, a partir daí, jogar muito em cima de transições, já que estava à frente do placar e quem estava com o senso de urgência para poder empatar e quem sabe virar era o Cruzeiro. E isso foi se estendendo até o final do primeiro tempo. Mas assim, lá para os 40 minutos do primeiro tempo ainda, o Cruzeiro volta a jogar um pouquinho melhor nas ações das jogadas. Foi exatamente nesse tempo, assim, entre 40 e 43 minutos, sai o primeiro passe vertical do Cruzeiro, porque tava assim, coisa não estava acontecendo, que foi através do lateral esquerdo, foi do Kaique, que acabou surgindo um lance claro ali que poderia resultar em gol, mas não acabou saindo. Achei que o Cruzeiro faltou muita criatividade na criação das jogadas. Achei que o time estava dando muito passo por lado, o famoso passe de conforto, né? E não tinha nada que pudesse tirar o Bragantino do conforto deles. Não teve nenhum passe quebrando linha para poder deixar o Caio Jorge numa situação mais clara de gol. Achei que o Matheus Pereira, mais uma vez, muito abaixo do que pode, muito pobre assim de criação, de poder ofensivo. Vamos para o segundo tempo e o jogo começa também da mesma forma como foi os primeiros 5 minutos. Cruzeiro muito intenso, marcando em cima, forte, mas acabou não surtindo efeito em termos de machucar o seu adversário, que era o Bragantino. O Gabigol entrou já logo no começo do jogo, mas assim, o Léo Jardim colocou o time mais ofensivo, mais no ataque, mas ele tirando o Christian, que também estava abaixo, não estava bem no jogo, você perde um pouco de força no seu meio campo. Isso é uma linha tênue, porque se torna algo muito perigoso, porque você pode estar potencializando o seu adversário com isso. E isso acabou acontecendo, porque o Bragantino é uma equipe jovem, além de ser jovem, tem jogadores muito bons, de valências de muita força, de explosão física, coisa que hoje isso no Cruzeiro
tem uma ausência com relação a isso. Eu no grupo com relação do que eu tenho com os meus primos, eu comentei sobre isso, que o Cruzeiro sempre tá faltando um homem ali de velocidade, que pudesse jogar pelas beiradas. Que aí é que eu falo que o time poderia ter mais coragem para poder fazer as jogadas de infiltração, dar um passe vertical. Porque se tivesse um cara de velocidade, poderia dar um passe desse entre linhas para poder beneficiar o jogador de velocidade para poder pegar alguém no mano a mano. O Cruzeiro tentou isso por pelo menos umas duas vezes. Uma foi pro Caio Jorge, mas o Caio Jorge não é esse cara de muita velocidade, muita explosão física. E a outra foi o Gabigol, que também não é mais aquele jogador de muita explosão e velocidade. O time abaixou a sua intensidade com relação aos jogadores que entraram. No decorrer do jogo, o Dudu entrou no jogo e acho que o Léo Jardim viu que ele estava perdendo força no meio campo, ele tentou consertar para poder ter mais volume no meio campo, preencher o seu meio campo, colocando ali o Eduardo para poder ajudar na criatividade, porque o time realmente estava muito pobre em criatividade. E também ele coloca o Wallace, que ele era o único jogador de contenção e marcação ali. Isso continua deixando o time com muito poder ofensivo. Porém, o time tinha poucos predicados assim, em termos de marcação. E em vários momentos antes do Lucas Silva sair, por essas questões de muita bola alçada, o jogador do Bragantino, que agora eu esqueci, não foi o. Nossa, me fugiu o nome dele agora. Me fugiu o nome dele, que tava jogando lá de ponta, tava de ponta do lado esquerdo. Tava dando muito trabalho pro lateral, que tava de lateral, o Jonathan, se eu não me engano, do Cruzeiro, que tava de lateral. Muito trabalho pro Jonathan. E, e tava toda hora a bola nas costas. E com isso, várias vezes, em várias circunstâncias do jogo, o Lucas Silva descia para poder fazer uma linha de 5 ali juntamente com o Fabrício Bruno e seu companheiro de zaga e ajudar o Kaique e o Jonathan ali para formar essa linha de 5. E, cara, é um jogo assim. Esse jogo poderia ter acabado em 0-0, mas por causa de uma pequena falha ali do Cássio numa saída de bola, acabou resultando numa derrota que, assim, tem algumas coisas que eu falei aqui que eu acho que o Léo Jardim identificou e vai procurar melhorar, que é a questão de criação, de um time mais criativo, ver o que pode se fazer com relação ao time manter a intensidade nos 90 minutos, que é muito difícil, mas, assim, eu acho que com a entrada desses jogadores, o Gabigol, o Dudu que entrou, o Wallace que entrou, o Eduardo que entrou, falei 4 nomes aqui, esses 4 nomes não mudaram nada no jogo quando entraram, muito pelo contrário, a intensidade do time que estava aqui com eles em campo caiu muito. E com isso o Bragantino, como eu falei, é uma equipe jovem, de muita força, explosão física, muita imposição física, se aproveitou disso e ganharam muito campo com isso. Então acho que isso é uma coisa que o Léo Jardim vai trabalhar isso, acredito eu. A vitória do Bragantino foi merecida. Eu poderia falar outras coisas aqui com relação à deficiência do Cruzeiro, mas eu acho que o elenco do Cruzeiro foi mal montado. Mas enfim, vai ter que até abrir a janela. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer, o que o Pedrinho vai fazer, como vai ser feito o trabalho para poder condicionar esse time, oxigenar esse time. Mas é preciso saber o que vai se fazer com esses jogadores também que têm entrado e não têm respondido, né? Que não são jogadores ruins, assim. Em algum dado momento da carreira jogaram demais e hoje não estão produzindo. Eu acho que isso é muito ruim, isso é preocupante o jogador não conseguir ser competitivo. O que faltou no Cruzeiro no segundo tempo é ser mais competitivo. E caiu muito do que era o nível do time físico do primeiro tempo para o que foi para o segundo tempo. Então isso é preocupante para um campeonato que é muito difícil, que é de pontos corridos, de muitos jogos, onde você tem que ter muita entrega e por procurar errar pouco é um pouco preocupante.
Com relação a um pouco de polêmica que houve com relação à arbitragem, achei que hoje a arbitragem não interferiu em quase nada no jogo. Foi um jogo muito bom, posso dizer que foi bom em termos de arbitragem. O Cruzeiro teria um pênalti se não fosse um lance anterior que resultou numa falta do Lucas Silva por colocar a mão na bola. Não houve também muita reclamação com relação ao Cruzeiro, com relação a isso. No mais, parabéns ao Bragantino pela vitória. E é isso, cara. Acho que o Cruzeiro tem muita coisa para melhorar. Acho que o Léo Jardim tem bastante coisas para ser mudada. Mas assim, tem um fio de esperança aí, porque o time que está começando o jogo no momento mostrou coisas que a formação anterior não estava apresentando. Mas o que preocupa são as trocas depois no segundo tempo. Você precisa ter um gás novo e os que estão entrando não estão respondendo. Enfim, no mais é isso. Se você chegou até aqui, por favor, vou pedir para que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like e no YouTube, se você está assistindo aqui no Instagram e não segue, segue aí para dar uma moral, para dar uma ajuda e dá uma curtida aí também, vai me dar uma moral, beleza? Tamo junto, é nóis.